Fußball em Porto Novo. Hoje, um programa um pouco diferente. Nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz, em frente ao novo Colégio São Vicente, onde nos idos 60 foi construída a primeira quadra de futebol de salão aqui de Itapiranga. Nos anos 50 e 60 já era jogado o chamado futebol de salão, que a gente conhece hoje por futsal, e às vezes lá na Sociedade 7 de Setembro, que tinha uma quadrinha de terra, e aqui atrás do Coping, que é próximo à Matriz, tinha uma quadrinha menor também de terra com uma espécie de pó de brita. Mas nos anos 60 construíram aqui, o colégio construiu a quadra do Gremup. Quem morou em Itapiranga dos anos 60 até os anos 90 e dizer que não conhece o Gremup, ele não morou em Itapiranga. Então aqui foi onde tudo iniciou o futebol de salão. Mais tarde, foi em 1977, construído o ginásio municipal, que todos conhecem, que é próximo aqui, atrás da igreja. No Santa Teresa, mais um ginásio. Próximo ao Cometa foi mais um ginásio no Bela Vista. Depois o Complexo Outubro. E hoje temos quadras espalhadas por todo o município. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Meu nome é Sérgio Luiz Gribler, fui professor de Educação Física, agora estou aposentado, trabalhei no estado 39 anos. A gente tem uma história muito bonita e muito grande aqui no município de Itapiranga, pois além da gente ser atleta, a gente organizava muitos eventos e principalmente nos anos aí de 70, 75, que a gente tinha uma disputa muito grande aí na única pista que tinha, que era aí no Gremup. Então a gente lutava muito para que o esporte aqui de Itapiranga sempre tivesse uma representação nos eventos. Depois a gente começou aí no Gremup, fez umas equipes, nós tínhamos uma disputa até para conseguir um espaço para jogar, porque vinha até equipes aí do interior, porque era a primeira pista que tinha aqui na cidade de Itapiranga. E em cima disso, nós criamos aí umas equipes muito boas, por isso que hoje esses atletas que representaram o município nos anos anteriores têm história, como a gente também tem. Depois a gente veio aqui para a FUNEI, que eu fui professor ali também, umas equipes que a gente jogou ali, já foi a segunda pista, depois se criou outras pistas aí, quadras melhor, no interior, e depois se criou em 77 aqui o ginásio municipal. E daí a gente já teve assim um alicerce melhor e aqui uma disputa, principalmente para conseguir uma vaga para jogar futebol salão, era difícil, porque já tinha equipes formadas, já tinha equipes com determinação, e representamos bem nos eventos também, principalmente dos jogos micro-regionais, regionais e jogos abertos. Nós temos aí atletas hoje que
tem nome e tem história no esporte de Santa Catarina. E a gente sempre fez parte disso aí, como técnico, como atleta e como organizador dos eventos. Fui dirigente esportivo várias vezes e vários anos aqui em Itapiranga, com o intuito sempre de fortalecer o esporte aqui em Itapiranga. E nos deixa com muito orgulho porque Itapiranga teve sempre uma representação boa em todos os eventos. E tivemos sempre uma equipe boa de futebol salão. Foi criado também o Milho Verde, que teve um alicerce muito forte aí com atletas de nome. E só para você ter uma ideia, às vezes quando nós íamos no congresso técnico, ninguém queria cair contra Itapiranga, porque eles tinham um receio de que a equipe de Itapiranga, e sempre nós representamos muito bem o município e também em toda a região que a gente foi. Eu sou Ivo Arlindo Wesendon, natural do Rio Grande do Sul, vim para Itapiranga com 6 anos de idade. Estudei no Colégio Estadual São Vicente na época. Fui atleta do GREMUP, que era a entidade que congregava todos os estudantes do Colégio São Vicente da época, dirigido pelas Irmãs da Sagrada Família. Nessa quadra do GREMUP nós realizamos muitas e fantásticas partidas. O nosso time base tinha o goleiro Brás Lauschner, o Guido Kelm, Antoninho Herr, Olavo Fait e esse que estávamos falando, o Ivinho. Nós éramos o time base do GREMUP naquela época e fizemos grandes jogos com clubes de outras cidades e tal. E a quadra do GREMUP foi a primeira quadra de cimento construída em Itapiranga, no local onde hoje está as novas instalações do Colégio São Vicente. Era uma quadra muito áspera, onde os atletas que ali caíam, com certeza sofriam algumas lesões, arranhamentos e tal, mas era fantástico de jogar, porque foi a primeira quadra de cimento em Itapiranga. Depois, com o tempo, foram construídos outros ginásios, do Colégio da FUNEM, depois o ginásio municipal, que é aqui próximo, que aí já eram quadras melhores, né? A da FUNEM ainda era de cimento, mas um cimento mais liso, e depois a quadra do ginásio municipal já era de parquet. Então as lesões, em caso de uma queda, já não eram tão graves como eram no GREMUP. Nessa cancha do GREMUP também se realizavam todos os anos a tradicional festa de São João, onde todos os alunos do colégio, com direção, com pais, professores, faziam uma grande festa com pipoca, pinhão, todas essas coisas inerentes à festa, né? Também, em função dessa festa, começaram muitos namoricos na época, mas era tudo era com tranquilidade, sem nenhuma confusão. O evento começava no final da tarde, por volta de 9h30, 10 horas, eles se acabavam. As crianças, os alunos, os pais, todo mundo ia para sua residência, porque no dia seguinte, quando era assim necessário, haviam as aulas, todo mundo voltava contente porque tinha participado deste evento. Eu sou Roberto Francisco Berwanger, nascido em Harmonia, na época município de Montenegro. Chegamos a Itapiranga em 1950, eu tinha menos de 3 anos, e aí a gente se criou por aqui. Quando jovens, na época de 7 anos em diante, quando a gente começou a estudar, e depois com certas idades de 16, 17 anos, na época não tinha nenhuma quadra, nenhum lugar específico para jogar futebol ou então qualquer outro vôlei e outros jogos que deveriam ter acontecido e que hoje acontecem. Então houve um movimento entre nós, era a piazada, eu tinha 17 anos, onde tinha um desejo muito grande de termos uma quadra
uma quadra de esportes em Itapiranga, porque não tinha nada. Ao lado da igreja tinha um pequeno espaço onde se jogava, nos dois lados, e também em outros lugares, mas tudo lugares pequenos e não apropriados, não eram quadras. E aí a gente se uniu e me colocaram como presidente, e eu tinha uma equipe boa, e começamos a construir a quadra do Gremup. Gremup é Grêmio Estudantil Municipal Pio XII, mas chamávamos de Gremup. E esta quadra, que foi construída na época em cimento, foi o xodó do pessoal. Era ali que aconteciam os encontros, fim de semana, era jogos de vôlei, era jogos de futebol de quadra mesmo, futebol 5 de cada lado. Depois já aconteceram os futebol 7. Mas na época, esta quadra foi construída de uma forma bem interessante. Cada um trazia um tijolo lá de casa de manhã, não sei de onde, mas trazia um tijolo. E aí nós fazíamos rifas e arrecadações de cimento e brita, e assim nós começamos, e desta forma foi feita essa quadra, bem interessante na época. E todos ajudaram, porque era um desejo não somente da juventude, mas era também um desejo dos mais adultos, para ter um lugar específico onde pudesse ser praticado esporte. E ela foi muito importante. Nós fizemos torneios, muitos torneios, praticamente 2, 3 torneios por mês, de vôlei, de futebol de salão, que seria de quadra na época, e ela foi muito aproveitada. Depois todos a educação física, por exemplo, era feita ali por parte dos estudantes do colégio. Na época era Frei Rogério, já era São Vicente. E aí então era o lugar onde as pessoas se divertiam. E muito interessante, também os adultos vinham e participavam desse lugar. Eles vinham olhar, porque não tinha muito lugar, outros lugares, ou então diversões na época. E aí aproveitavam para fazer o seu lazer nesta quadra. Foi muito importante, foi assim um fato que trouxe na época uma alegria muito grande para todos, principalmente para os mais jovens. Sobre a nossa juventude, a juventude é aquela idade de 12 até os 15, 16 anos ou 17, que era diferente de hoje, bem diferente. Naquela época a gente se divertia de uma forma muito saudável, principalmente jogando futebol, indo caçar, tomar banho no rio, andar de bicicleta e de cavalo, andar de carreta, barranco para baixo. Era uma diversão muito sadia. E aí também aconteceu um fato importante sobre futebol. Na época nós tínhamos um time. Como eu morava lá na linha chácara, ali no Trevo Berwanger, ainda hoje existe a casa, então participava destes jogos. E na época nós formamos um time da linha chácara, porque as irmãs da Divina Providência do colégio, eles tinham um lugar lá onde eles plantavam e produziam hortaliças que precisavam aqui no colégio. E lá tinha freiras que cuidavam, e também eles pegavam pensionistas, que eram estudantes, jovens, que estudavam aqui no colégio São Vicente. E estes, de manhã, eles estudavam, e de tarde, então, trabalhavam pela comida e pelo pouso. Era bem interessante nós termos assim, desta forma, conseguido formar um time. E nós jogávamos contra o time da cidade. Sempre existia muita rivalidade. O primeiro jogo que aconteceu foi lá no potreiro do Troller, da família Troller, e
os outros jogos, outro jogo que saiu aqui foi aqui na cidade de Itapiranga. O primeiro jogo nós ganhamos lá, o segundo foi empate aqui na cidade. Depois jogamos mais uma vez, não me lembro muito bem dos resultados, mas foi uma época muito interessante e assim o futebol começou. Quem jogava eram os jovens e depois foi alastrando e criando mais times. Foi muito interessante. Ao menos os jovens naquela época tinham assim uma participação ativa e também uma vida muito saudável. O futebol de salão de antigamente que foi evoluindo e coube me falar de uma parte importante da história da qual participei, que é através da Associação Atlética Milho Verde, que é uma equipe que foi fundada informalmente em 1984 e acabou durando até 1996, 97, em franca atividade com treinamentos regulares durante a semana, jogos praticamente todas as semanas, representou o município em campeonatos regionais, visando jogos abertos e também participava de competições regionalizadas aqui no extremo oeste de Santa Catarina e em algumas oportunidades também no noroeste do Rio Grande do Sul. Foi uma experiência bastante válida, onde nós tivemos uma gama grande de atletas que participaram dessa equipe. Nós não teríamos que lembrar de todos, mas isso nesse momento não é possível. Mas aproveitando também para a gente fazer um agradecimento para todas essas pessoas que colaboraram com a equipe do Milho Verde. Nós tínhamos na época o apoio da Prefeitura Municipal, em troca daquela representação que a gente fazia para o município. A Prefeitura nos concedia horários para treinamento no ginásio de esportes, aqui nesse ginásio mesmo, que era o que se tinha na época, e também bancava o transporte da equipe. E nós, toda a nossa equipe, a nossa direção, cuidava de toda a outra parte mais relacionada ao futebol, de fato, que trata de uniforme, de treinamento, de material esportivo para que todos pudessem praticar o esporte. E assim a gente foi trabalhando, foi levando a nossa atividade, sempre com muita responsabilidade e com aquele senso de dever, uma vez que a gente representava o nosso município. Então nós tivemos aí oportunidades de muito brilho, também tivemos épocas muito ruins, mas era uma equipe que se tornou uma referência na região por estar sempre em atividade durante os 12 meses do ano. E isso ajudava também outras equipes da região que precisavam de uma equipe para efetuar seus treinamentos, seus testes, e assim a gente tinha um intercâmbio constante com equipes de toda a região. Meu nome é Segura, fui atleta do futsal de Itapiranga desde 1985, onde disputei vários campeonatos, inicialmente pela Prefeitura Municipal. Posteriormente foi formado o Clube Atlético Milho Verde, onde eu sou integrante e fundador, e de lá para cá a gente teve uma longa trajetória disputando vários campeonatos pelo município de Itapiranga. Esse time Milho Verde foi um time que era um grupo formado por todos praticamente Itapiranga. Nós tínhamos uma escala de treino, eram pessoas responsáveis, onde nós tinha aquele compromisso, né? E então, com isso, esse time veio se fortalecendo, sempre buscando novos atletas na região. Nós sempre estávamos de olho na gurizada que vinha chegando e muitos desses nos contribuíram para o Clube Atlético Milho Verde. Disputamos vários campeonatos, inclusive fomos campeão da Taça SCC, que foi da Grande Oeste Catarinense, onde nós chegamos à final com a equipe de Cunhaporã, e também disputamos, né, na mesma época, o campeonato RBS disputado em São Miguel do Oeste. Então, nessa nós se tornamos vice-campeã, decidindo com a equipe de São Miguel, que disputava o campeonato estadual de Santa Catarina. Então, nós, assim, com esse grupo, a gente fez vários jogos disputando pela região celeiro do Rio Grande do Sul, enfrentando equipe qualificada da Série Prata,
Inclusive jogamos várias vezes com o Ipiranga de Frederico, com o time de Seberi, que disputavam a Série Prata do Rio Grande do Sul. Então a gente, com esse grupo, tivemos uma equipe muito forte, sempre batalhavam para os micro-regionais da região, classificamos várias vezes para o regional, e nesse regional, para nós, era um grande título nós conseguir passar. Então o Milho Verde, por muitos anos disputamos e representamos Itapiranga à altura de Itapiranga. Então o Milho Verde deixou marca, tem história, e eu fico feliz em ter participado deste grupo, que hoje já são todos, muitos ainda vivem aqui em Itapiranga, e continuamos ainda brincando, alguns na categoria veteranos. O GREMUP, que era o Grêmio Estudantil Municipal Pio XII na época, quando foi construído, eu ainda me lembro muito bem, a gente fazia educação física na quadra interna do colégio, na época, Pio XII, depois virou São Vicente, era uma quadra onde não tinha, inclusive, cimento nem nada, era pura terra. Tinha um lado lá que tinha um gramado, um piso, e lá se fazia educação física nos dias de chuva. E a nossa professora inicial, a primeira professora minha de educação física foi a dona Maria Vigers, na época recém tinha chegado, e ela era a nossa professora. Então a aula era ali. Quando começou esse projeto de construir uma quadra ali no lado, no GREMUP, onde tinha uma capoeira, onde se praticava esportes também em dias secos, mas não era pista, não era nada, a gente se entusiasmou, todos os alunos, professores, colégio, diretoria, prefeitura, todo mundo muito dedicado e interessado em que saísse realmente essa quadra. E saiu. Muito trabalhoso foi na época. Nós, quando o irmão Júlio, depois da Maria Vaz, chegou o irmão Júlio, primeiro ainda veio o irmão Manuel, depois o irmão Júlio, ele levava a gente lá naquela quadra para fazer educação física, e muitas vezes a gente, em vez de fazer alguma atividade escolar, a gente carregava tijolo, pedra, ferro, alguma coisa para ajudar a aprontar o GREMUP o mais rápido possível, porque a gente sabia que lá era o lugar onde a gente ia jogar futebol, ia praticar esportes, enfim. A gente bem novinho ainda, então era para nós uma grande diversão. Esse GREMUP deu muito sim o que falar. Começou com aquele muro ali no lado da rua, e para o outro lado tinha a horta das freiras lá que cuidavam do colégio. E quando não tinha ainda a pista, a gente jogava no mato lá. Quando a bola ia para o outro lado, era sempre uma bronca para conseguir trazer a bola de volta, porque tinha a famosa freira lá, Espera era o apelido dela, então ela dizia: espera, vou pegar um pau e bater em cima. Então a gente tinha um medo. Depois, quando o GREMUP foi construído, efetivamente foi colocado uma tela bem grande lá e nunca mais teve esse problema. Mas foi muito, assim, interessante e muito importante. E quando começou para Itapiranga, essa quadra, quando começou, o irmão Júlio foi um dos primeiros, aliás, eu acho até hoje é o protagonista do futebol em Itapiranga, na cidade pelo menos, porque desde bem cedo a gente fazia o futebolzinho lá no Estádio das Laranjeiras, que era lá nos fundos da FUNEI, onde o irmão Júlio organizou, inicialmente o irmão Manuel, depois o irmão Júlio terminou organizando. Ele fez a LIF, e dali surgiram muitos jogadores que ele inclusive indicava para jogar em outros clubes, e inclusive de lá, se eu não me engano, saiu o nosso amigo que hoje está no céu, Flávio de Cima, jogava uma bola muito redonda, saiu na época ainda da LIF, foi lá para o Rio Grande do Sul, e depois mais tarde jogou o Campeonato Gaúcho, parece que pela Avenida de Santa Cruz do Sul. Mas o irmão Júlio desenvolveu um trabalho muito bom e muito importante. E no GREMUP, então, quando foi inaugurado, foi uma das 7 maravilhas do mundo para nós que éramos bastante jovens. Então, na inauguração, com torneios e campeonatos, o time do GREMUP era para nós assim um Real Madrid da vida hoje.
O Brás Lauschner era o primeiro goleiro, assim, que eu tenho lembrança, o Guido Kell, o Egídio, o Ademar Krieger, Agostinho Michels, tinha bastante gente muito boa. Quando faziam uma seleção do Gremup para jogar com São Miguel do Oeste, isto era um evento quase que um jogo de campeonato, uma coisa muito interessante. E a gente bem, assim, ainda novo não, a gente tinha 4, 5 anos menos do que eles, mas a gente também já jogava. Então, os torneios que aconteceram no início foi um incentivo muito grande para toda a gurizada que estava acostumado a jogar futebol só em campo de grama e capoeira. Então, aquilo foi uma coisa muito moderna e muito chique. Só o problema era os tênis que gastavam demais na época. Bamba, que mais? Conga, Bamba e outros tênis não duravam mais do que 30 dias. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar também tênis toda hora. Então a gente cortava um pedaço de papelão e botava por dentro, fazia uma sola. Isso para 1 ou 2 jogos, isso funcionava. Mas ali a gente aprendeu e viu como que se jogava futebol de salão, porque era uma coisa que a gente nem sabia muito, porque televisão também não era uma coisa que todo mundo tinha. E o futebol de salão nem era tão divulgado como é hoje em dia. Então os campeonatos surgiram e bons times apareceram. O Gremup tinha uma seleção. Quando jogava com o Comercial ou com o La Salle de São Miguel do Oeste, isto era um jogo de campeonato, final de campeonato. Depois teve torneios e jogos escolares e tudo era feito ali. Tinha um time que se chamava Real, era o Dr. Bernardo, o Guido Kell, acho que jogava também, o Canário, o Lavo Fight, que depois saiu, era o goleiro desse time, era tinha um pessoal ali da Caresc, tinha Ulisses Santini, o Dr. Bernardo, não sei se falei, era um time muito bom, Real. Esse também fazia jogos com times de fora do município, também era sempre um evento, e a gente devagarinho, eu e o Nuna Gribler principalmente, começamos a entrar nesses times e participar. E um jogo que eu me lembro, aliás, um campeonato bonito que eu me lembro bem, foi quando a empresa Rainha do Sertão resolveu fazer um time para participar de um campeonato. E aí foi a primeira vez que eu participei de um campeonato de futebol salão jogando por esse clube. Era o Guido Kell, o Egídio Kell, tinha um rapaz de Santa Rosa, e tinha, se eu não me engano, o Beto Michels, aqui de Itapiranga também, que jogava. Era um baita de um time, então foi mandado confeccionar uma camiseta muito bonita, verde e amarela, e o vô do Feda, o pai do Guido, do Valde, do Egídio, exigia, ou melhor, ele pedia que a gente se esforçasse ao máximo, porque ele não ia fazer um time só para entrar no campeonato, ele queria ver resultado e de preferência o título. E esse título veio, realmente fomos campeões aquele ano, daquele campeonato, e eu tive um caso muito interessante no jogo final contra o Agostinho Michels, que era um funcionário do BESC, se eu não me engano, o gerente do BESC. Eu dei um drible nele meio interessante e ele se desequilibrou e caiu, levantou me xingando e disse: "Eu vou te quebrar a perna, seu piada de bosta". Eu fiquei muito apavorado, porque ele era um cara que me parecia, assim, naquele momento, que ele era uns 2,5 metros de altura. Ele veio para o meu lado, me assustei, o Egídio disse: não dá bola, continua jogando, porque esse título vai ser nosso. E foi. Essa foi uma lembrança das primeiras, bem boas que eu tive lá, e principalmente depois do jogo. Naquela noite teve um churrasco de confraternização na oficina da empresa, e lá apareceu o seu Walter Kell, o pai de todo o pessoal lá, o patrocinador. A gente até tinha, eu principalmente, a gente tinha um pouco de medo dele, porque o homem era grande e exigente, pedia que não se brigasse, que se jogasse futebol como era jogado sempre lá em Itapiranga. Então é uma lembrança que eu guardei para sempre daquele campo lá que foi o Gremup, que teve depois milhares de outros campeonatos também. O irmão Júlio continuou
sempre incentivando e criando novas modalidades. Uma época ele fez um grupo de ginastas, então foi organizado um grupo de ginastas, rapazes e meninas, e fizemos uma apresentação de educação física numa noite lá. Foi uma coisa muito interessante também, que foi apresentada lá no GREMUP. O GREMUP, para mim, especialmente, foi o local onde foi o nosso começo, onde nós começamos a jogar então, um pouco melhor e aprender a jogar um pouco melhor, porque a gente tinha instruções e tinha alguém que estava no lado, que era o irmão Júlio, e outros professores que nos incentivavam. O GREMUP foi, para mim, um marco no futebol de Itapiranga. Fico muito agradecido, porque depois disso acabei indo jogar no Cometa, e ali fiquei de 72 a 94, mais ou menos, e também com início de futebol jogado ali no GREMUP e encaminhado pelo irmão Júlio, porque alguns não sabem, mas o irmão Júlio foi jogador do Cometa também, foi ponteiro direito, e ele levou o Nuna Gribler e eu para o Cometa bem no início, quando a gente era mais novo. E assim o futebol foi se desenvolvendo, e hoje eu fico muito feliz vendo que SA-TV, FEDA e companhia estão fazendo um projeto muito bonito de divulgação da história do futebol de Itapiranga, com esse nome, inclusive, muito bonito, FUSPAL, em Porto Novo. Um grupo de amigos que normalmente jogava futebol na pracinha Nereu Ramos no final da tarde, resolveu um determinado ano participar dos Jogos de Verão que o Conselho Municipal de Desportos promovia todos os anos na época. Uma competição que era realizada normalmente nos meses de janeiro e fevereiro. E as empresas da cidade, os clubes, todos se esforçavam para participar. Uma frequência bastante grande de gente no ginásio de esportes e muitas equipes participando. E então esse grupo de amigos resolveu se inscrever. A sugestão do nome da equipe foi minha, em função de que eu havia pago a inscrição para a turma poder entrar no torneio, que era tudo uma gurizada que não tinha renda ainda. Então, como paguei a inscrição, me deram o direito de escolher o nome. E Milho Verde era em função de que era um produto local, era época de verão, época de milho verde, todo mundo apreciava, e era um produto que era uma característica de Itapiranga na época também. Então nós fomos fazendo, reunindo os amigos, todos os anos passamos a participar tanto dos jogos de verão como os jogos de inverno, quando eram promovidos. E uma brincadeira que foi evoluindo, nós tivemos muitos atletas, sempre atletas novos que ainda não conseguiam formar com as equipes já constituídas, as equipes que a gente chamava as equipes grandes na época, que havia uma dualidade no nosso esporte, uma rivalidade grande entre BESC e Banco do Brasil, que eram as equipes que se revezavam em ganhar essas disputas no verão e no inverno aqui na cidade. Então, nós, para darmos também essa oportunidade para essa juventude, começamos a bancar essas atividades da Associação Atlética Milho Verde. Por um bom período, nos limitamos a participar dessas competições, sem organizar nada, reunindo-nos na época dos jogos, simplesmente, que era um grupo de amigos, fazia inscrição e participava dos campeonatos. No primeiro ano, a Associação Atlética Milho Verde, em que participou em 84, nos Jogos de Verão, conseguiu o vice-campeonato. No ano seguinte, foi vice-campeã novamente, e no terceiro ano havia conquistado os Jogos de Verão. Em cima disso, como as equipes, por exemplo, em questão do CMD, na época as equipes que tinham representação regional tinham um grupo formado muito bom, muito forte, era muito difícil de alguém que não estivesse dentro do grupo poder participar. Então, nesse sentido, nós começamos a pensar, se nós não conseguimos jogar, porque o interesse era jogar, se nós não conseguirmos jogar nesses times, vamos fazer um time para nós. Aí que entra meu parceiro Segura nessa história, em que a gente começou a trabalhar a ideia do Milho Verde como um clube, como uma associação, para crescer no futsal e oportunizar para mais pessoas jogar, de criar uma equipe diferente, não é, Segura? Realmente, Jaime, ao longo desses tempos que participamos no futsal,
tu citaste que o time BESC, que era o forte, né? E Banco do Brasil. E eu fazia parte do time do BESC, como trabalhava no BESC. Então, mas era um jogador que completava o grupo e a gente que tinha aquela missão de ser jogador, de jogar, sentado lá no ginásio. E o Jaime, que demos início a todas essa competição e time, questionei ele, disse, olha, Jaime, tu é reserva de um time, eu sou da reserva do outro, tem mais uns colegas que são reserva, o que tu acha? Vamos montar um time para nós jogar? E aí que nós se unimos, fizemos um time de gente que é reserva no outro time e acabamos criando o nome Meu Bar, acho que era Meu Bar, porque tinha nosso bar, e ali virou o Milho Verde. E daí, dali em diante, começamos a colocar umas regras, treinar com mais a efetividade e sempre buscando, dando abertura para novos atletas. E o sucesso do Milho Verde foi esse sistema que nós adotamos, respeitando o atleta, o adversário, o amigo. E, graças a Deus, hoje a gente está recordando essa história que eu me sinto orgulho de fazer parte dessa história do Milho Verde. A história é que o nosso bar, que era do Nick, saudoso Nick, que tinha reunido naquela ocasião os melhores jogadores da cidade. E o Pescoço, irmão do Nick, que era o econômico do ginásio, disse, mas eu também preciso fazer um time então. E aí nos convidou, então ficou Milho Verde e Meu Bar, a parceria naquele ano. E a partir disso, eu lembro muito bem, né, Segura, que nós combinamos, olha, se nós ficar terceiro lugar, quarto lugar, primeiro ou segundo, nós vamos fazer um festão que ninguém mais vai saber. Realmente, eu sempre dizia assim, olha, se nós ficar campeão, nós vamos ter festa. Se nós ficar vice ou não, a festa vai continuar igual. Então, com isso, nós ia cativando os adversários, atletas dos outros times, e todo mundo queria vir fazer parte do grupo do Milho Verde, porque se ganhasse ou não, nós estaríamos fazendo festa. Então, aí com isso, houve a evolução no time. O Jaime, que tinha mais conhecimento, participava de outros campeonatos através da Caixa, começou a adotar um sistema de treino, um sistema de cumprimento, né, de respeito, e nós tivemos essa grande evolução do Milho Verde, que conseguimos disputar vários jogos, né, que a gente lembra de muitos aí, Jaime pode citar uns jogos que nos marcaram durante esse período aí. Então, por isso que essa história do Milho Verde é muito bonita e hoje estamos buscando resgatar isso e mostrar para o município de Itapiranga que, né, é possível uma cidade pequena fazer um grande time. Eu, assim, falando de jogos, né, lembro de uma oportunidade que estava em São Miguel do Oeste, quando nós tínhamos o Milho Verde treinando, conversei com um amigo lá em São Miguel, que jogava, acho que era o Pitt na época, né? Segura, vocês têm, como é que está o time do Milho Verde? Está treinando, continua jogando, tomando sua cervejinha depois do ginásio, não tem problema. Precisamos treinar o nosso time. Eu disse, olha, nosso time está lá, vamos fazer o jogo. Acertamos o jogo lá, na época que a Associação São Miguel, que eu costumo dizer, tinha feito um dos melhores times, tinha trazido, eu não me lembro bem se era o DO, o PC, o Carlinhos, alguma coisa assim nesse sentido, e tivemos a coragem de fazer o jogo com a Associação São Miguel, ASME, né? Na época da ASME. E acho que foi desta vez, comentamos com o colega Pedro que nós ia fazer um jogo com a associação, ele chamou todos nós de louco, que onde é que você viu nós fazer um jogo. Inclusive nesse jogo, acho que nós estava faltando uns atletas, estavam machucados, foi um dos melhores jogos que eu participei, onde nós tivemos a única vitória perante o time de São Miguel, que ganhamos de 3-2 de um baita time. E depois desse jogo, normalmente nós íamos num restaurante jantar, né? E o que mais nós brincávamos com os jogadores da associação é que eles só tomavam água, né? E o nosso time, a mesa enchia de cerveja, né? Então isso era bonito, que eles achavam o nosso time que nós jogava, corria movido a chopp, né? Então o nosso time era movido um pouco a bebida alcoólica. De fato, essa experiência com a ASME foi para nós de grande valia. Até compilando os jogos do Milho Verde, ano a ano, principalmente na década de 90, quando a gente estava com um programa mais bem elaborado de treinamento e competição, a gente tem, por exemplo, se o Milho Verde perdeu 10 partidas naquele ano, 5 foi para São Miguel, porque é uma parceria muito grande.
o Magrão precisava fazer um jogo numa época de treinamento dele para testar a equipe dele, ele nos chamava, porque sabia que a gente mantinha o nosso treinamento em dia, e ele costumava dizer que nós marcávamos como ninguém, que o nosso time era muito marcador, muito pegador. E isso era importante para ele porque forçava o atleta dele a jogar no limite no treinamento. E de fato, eu lembro que nós sempre perdemos as partidas para eles no detalhezinho, aquele gol em que tu desiste de ir na bola porque ela já está saindo fora, mas o atleta dele estava lá para pegar e fazer o gol. Então é uma situação que nos ajudou a crescer, a nossa equipe a crescer, porque estávamos treinando contra um adversário qualificado, né? E com esse isso, jogo... né? Pegando assim, com essa, nós treinava o São Miguel e nós aproveitava do esquema tático do time deles e treinava contra Tunápolis, São João e Iporã do Oeste. Eram os times que nós utilizava para fazer o que São Miguel fazia com nós, para treinar jogada, muitas vezes para ver se conseguia fazer aqueles novos jogadas que nós treinávamos e nós tinha êxito. Então, se for falar com os times de Tunápolis, São João e Iporã, eles também vão lembrar do Milho Verde, que eles tiveram a oportunidade de treinar o Milho Verde. Então, era uma época que São Miguel usava nós e nós usávamos esses 3 times para treinar. Fazer os nossos testes também, né? Esse jogo que o Segura fez referência, que a gente conseguiu a nossa única e gloriosa vitória contra a Associação São Miguel, foi disputado no Ginásio Municipal de Esportes, e de fato nós não estávamos com o grupo completo. E São Miguel do Oeste estava numa fase inicial de preparação, focando muito mais a preparação física. Então nós tivemos a capacidade de aproveitar que esses jogadores da Associação São Miguel estavam sem desempenho tático, até porque era um grupo novo que estava se formando e tinha focado a preparação até aquele momento na parte física. Então nós conseguimos fazer a imposição no nosso jogo e fazer uma vitória que para nós foi consagradora, uma vitória por 3-2. Eu lembro também, Segura, de outro jogo, que foi quando veio o PC Guzmão jogar contra a gente aqui em Itapiranga. O PC Guzmão era um atleta de renome internacional já na época e fechou um contrato já, acredito que tenha sido o último ou penúltimo ano de carreira como jogador, para vir jogar em São Miguel, e um dos primeiros jogos que São Miguel fez com a presença dele foi aqui no Complexo Esportivo Oktober, numa noite que recebemos a ASME aqui para jogar. Foi um jogo sensacional para nós, primeiro porque o PC era um treinador dentro da quadra, ele não parava de mandar no time, ele orientava, ele mandava corrigir marcação, postura e tudo, ele já estava sendo um treinador, e isso para nós nos mostrou o que nós precisávamos fazer para evoluir com o nosso plantel, com a nossa equipe para aquele ano. Eu costumo dizer, Segura, que se aquilo jogamos como nunca e perdemos como sempre. Infelizmente. Tomamos 5-0 na cola, mas de fato foi aquele ano que chegou o Carlinhos na associação também. Então Carlinhos, eu lembro até hoje que o Carlinhos me deu um drible numa Copa que nós disputamos lá em São Miguel, se eu não me engano, a Copa RBS Antártica, que ele ameaçou sair para um lado, foi para o outro, foi, e eu caí no chão. Isso foi terrível. Mas o rapaz era o diabinho nessa taquara, não tinha como deter ele. Então, aquela passou. Mas na segunda vez que ele veio, eu já tinha avisado o Pedro, ele vai adiantar a bola, tu reparte, tá, Pedro? Pode deixar que eu estou aqui. Beleza, então tá tudo certo, conseguimos aguentar, e eu acho que aquele jogo nós empatamos em 1-1 contra essa equipe lá. O Carlinhos, me lembro do Carlinhos, veja que a referência do Milho Verde era sempre o time de São Miguel, que disputava a Série Ouro de Santa Catarina. Então, para ver a importância que o Milho Verde tinha, que na época nós fomos convidados para inaugurar o ginásio de Santa Helena. Então, foi a Associação Milho Verde e o time de São Miguel, que uma coisa que me marcou, porque eles acho que estavam um período de férias e Carlinhos tinha sido dispensado. O que eles fizeram para jogar com o Milho Verde? Acabaram trazendo o Carlinhos, que morava acho que em Joinville, nessa região, veio para jogar e inaugurar o ginásio.
e aonde o ginásio cheio, inauguração em Santa Helena, Milho Verde de novo fez um grande jogo, perdemos o jogo, acho que por 1 de diferença, não sei se foi 4-3. 4-3, eu sei que foi 1 de diferença. Fizemos um excelente jogo, onde mais uma vez o Milho Verde mostrou o entrosamento, a união que tinha no time. Então, assim, tem vários jogos que marcaram, o Jaime falou do campeonato Taça RBS, mas outro campeonato que nós estivemos representando o município de Itapiranga com o Milho Verde foi a Taça SCC, onde jogamos vários jogos. Tem jogos que eu lembro que na verdade o time era de Chapecó, eu sou de Mac Chapecó, mas jogava por Águas de Chapecó. Nós fomos jogar lá em Águas, o jogo terminou 2-1, ganhamos no final. Quando tu veja que o Milho Verde tinha estratégica, dependendo do time, nós jogávamos no municipal, que era uma quadra pequena. E como o time era praticamente o time de Chapecó, nós levamos para o ginásio da Outubro, que era um ginásio de 40 por 20 na época. Então ali nós ganhamos de 4-1 deles, eu lembro desse jogo, onde o Milho Verde fez um baita de uma partida, assim. Então esses jogos me marcaram, e o Milho Verde, com isso, elevava o nome do município e o próprio time. Então eu acho que esse tempo, a gente torce que Itapiranga crie um novo time, né, que represente tanto o Milho Verde representou para o município de Itapiranga. Esse jogo com a Sodimac foi a semifinal da Taça SCC, partida de ida e volta, que nos habilitou, tendo ganho, fazer a final contra a equipe de Cunhaporã, que também era uma equipe muito forte, e era uma fase em que nós, felizmente, acolhemos a piazada no time, que a piazada começou a entrar. Anco, Diva, o Divino, né? Outros guris também, o Cássio, eu lembro que estava na época também, Manfreino já tinha nos ajudado, enfim. E isso nos levou à final, em jogos lá em Cunhaporã e em Itapiranga, e nós ganhamos as 2 partidas. Basicamente realmente em função de ter colocado em quadra essa gurizada que ninguém na região conhecia. Isso, Jaime, que esse primeiro jogo da final, que foi em Cunhaporã, eu não esqueço, porque quando nós entramos no ginásio, aquele ginásio cheio, assim, próximo da quadra, e nós saímos perdendo de 1-0. E, obviamente, tu pediu um tempo e pediu, vamos acalmar, é só um gol que nós levamos, e o nosso time se postou em quadra, parecia um time grande, né? E conseguimos empatar, viramos 2-1, 3-1. Eu acredito que acho que foi uns 4-1 esse jogo. 6-3. Nós ganhamos o jogo, e sabendo que Cunhaporã trazia... Eu lembro bem de um jogador que veio de Carazinho, da Ser César Carazinho, né? Jogava para eles. E quando chegou a decisão em casa, acho que aqui, daí nós trouxemos para o ginásio pequenininho. Daqui acho que foi 7 ou 8 a diferença. Foi 9-3 foi o jogo final. Então, assim, nós tinha assim, e além de disputar um campeonato paralelo que era o RBS. Né? De fato, a RBS começou no dia seguinte. No dia seguinte. Então nós tivemos que ganhar uma final na sexta-feira à noite, fazer a nossa festa, porque isso era de praxe, e no outro dia, no sábado à tarde, jogar o primeiro jogo da Taça RBS. Acho que nós jogamos contra a Efectos na época e empatamos em 2-2. Essa RBS... eu acho que o Diva participou, então essa RBS era São Miguel, eles fizeram uma chave, dividir o time principal de São Miguel, né? Dividir em 2 chaves e sortear. Infelizmente caiu o Milho Verde nessa chave de 3, então eles contavam certo que Milho Verde caía fora, né? O que aconteceu? Milho Verde, eles tiveram que brigar para se classificar, e o Milho Verde passou tranquilo. Tanto que fez a final, obviamente que essa final nós perdemos nos pênaltis, acho que foi, né? Para a Fiat em São Miguel do Oeste. Então, isso que nós vinha jogando, né? Tinha 2 taças, então nós perdemos, ficamos vice da Taça RBS. Vice em São Miguel do Oeste. E num jogo que fomos fazer lá em Serra Alta, Serra Alta era uma touca nossa na época, nós tinha jogado 3 vezes com eles, perdido as 3. E aqui, lá em Serra Alta, porque a equipe de Serra Alta, embora fosse um município novo e pequeno, ocupava bons jogadores de Pinhalzinho. Pinhalzinho, na época, já disputava a Série Prata do Campeonato Catarinense, né? Então, tinha uma parte da equipe de Pinhalzinho que disputava por Serra Alta. E nós não sabíamos disso.
Então, no jogo lá em Serra Alta, que nós saímos jogando bem, abrimos um placar de 5-0, estava tudo certinho. Eu estava como treinador da equipe, pensei, tá na hora de botar o Cebinho a jogar. E o Cebinho entrou, novinho, guri, apavorado, né? E dali a pouco o jogo de 5-0 para nós estava 6-5 para Serra Alta. Então eu pedi um tempo, vamos arrumar a casa. Então eu estava dando instrução e a principal instrução veio da trave. Veio o Leco com aquele jeito de andar dele lá da trava, calmão, chegou perto de mim e falou: Veinho, se tu não tirar o Cebinho agora, eu vou tirar e vou te surrar. Não tinha outra opção, né, Jaime? O Cebinho voltou para o banco e a equipe conseguiu, depois sofremos gol, fizemos gol, e nos últimos 30 segundos de jogo, o Segura conseguiu finalizar uma jogada quase do meio da quadra e fazer o gol, e o jogo terminou em 9-8 para o Milho Verde. E o gol foi marcado pelo Cebinho. E o gol foi marcado pelo Cebinho, que não estava na quadra. Essas são as histórias que a gente passou, tem tantas, né, que a gente está tentando lembrar aqui, né? Então, mas assim, teve outros jogos importantes. O parceiro que arrumou casamento em Guaraciaba? Temos essa história, somos uns cupidos junto, tudo, que jogou no Milho Verde, né? Sabemos toda a história do atleta, que começou lá foi num jogos micro-regionais, né? Nós fomos assistir uma cantora, que hoje é a esposa do Tudo, e ele disse para nós: eu vou namorar e casar com essa mulher. Incrível que pareça, hoje está casado, tem 2 filhos, são cantores, né? Então, Tudo também fez história junto com nós, com o Milho Verde, né? Então, eu acho que essas coisas assim... E legal a história do Tudo, né? Porque às vezes a gente lembra, quando eles vêm visitar aqui, a gente costuma participar do show dos guri, então os guris às vezes ficam sabendo das histórias do pai. Então, uma dessas que a gente sabe, que acompanhou desde o início. Dentre as atividades que a gente sempre cita do Milho Verde, foi oportunizar para os jovens, era uma preocupação muito grande que a gente tinha com a renovação da equipe. E o Diva foi um desses jovens que adotou a filosofia do Milho Verde, junto com acho que deu mais, uns 10 ou 12 rapazes da mesma idade que ele na época, que começaram a treinar primeiro numa espécie de juvenil. Alguns vinham de escolinhas de futsal anteriormente também, do moleque bom de bola, dos joguinhos, e foram entrando aos pouquinhos. A gente fez uma fase de transição interessante, no sentido de que não se perdesse o controle da atividade, no sentido de que, de fato, essas pessoas entrassem na equipe com responsabilidade e com a capacidade de não deixar o rendimento da equipe cair. Então foi se adotando de colocar um pouquinho num jogo, um pouquinho no outro jogo, uma vez sai alguém de titular, outra vez não sai, troca. Eu acho que foi muito válido. O que você achou, Diva? Bom, quero primeiro agradecer essa oportunidade, Jaime, de estar aqui podendo relatar um pouco do que eu vivi, e tenho certeza de tudo aquilo que eu vivi, essa iniciação dentro do Milho Verde, eu levo até hoje para a minha vida, muitos ensinamentos. E foi muito válido assim, Jaime, inclusive, como a gente gostava muito do esporte, acabei cursando educação física, influenciado diretamente pelos professores que tive na época, pela oportunidade de estar vivenciando em jogos. E, como tu falaste, foi muito válido sim aquela parte onde tu falou do juvenil, que é uma espécie de juvenil. Todas as equipes tinham juvenil, mas a gente era juvenil sem saber que tinha um juvenil, né, no Milho Verde. E essa oportunidade que foi dada a muitos meninos, inclusive com isso, na época a gente chegou a ficar em 5º colocado do estado nos joguinhos. Foi uma marca registrada que até hoje não se conseguiu bater mais nesse sentido no futsal. Itapiranga ficou em 5º colocado nos joguinhos, fazendo frente com Concórdia, que era a base da Seleção Brasileira de Futsal naquela época, era a base do adulto, e a Sadia investia muito, né? E o nosso grupo se qualificou, mas foi a vivência dentro desse grupo do Milho Verde,
juntamente, que na época o professor era o Caco também, né? Mas dizer que táticas de jogo a gente recebia dentro do Milho Verde, que nem o Segura falou, eu lembro tão bem que o treino começava às 19 horas, muitas vezes 18h15 a gente estava na FUNEI, onde o Jaime desenhava no quadro de giz os desenhos da tática de jogo e tal, para depois a gente subir para o ginásio para fazer a parte prática, no caso. E eu fui muito educado dentro do Milho Verde, a questão do físico, a questão de horários, cumprimento de horários, a responsabilidade nesse sentido. Por mais que a gente era um time de amigos, eu levo isso que o Milho Verde foi uma família para mim e me ajudou na época que meu pai e minha mãe só trabalhavam. Eles trabalhavam na JBS, hoje JBS, antiga Seara, Ceval, Safrita, e tinha um pouco contato com a gente, mas eles sabiam que nós estando dentro do Milho Verde, com esse pessoal que estava aqui da cidade bem quisto, que a gente também teria uma educação junto no esporte, no futsal. E isso é uma coisa que eu levo para a vida toda, essa situação de dormir cedo antes dos jogos, os dias que antecedia jogos, o respeito de horário de treinamento e o treinamento se doar. E isso a gente leva para a vida hoje. Legal, né? Legal. Qual é a tua melhor lembrança do Milho Verde? Dentro e fora da quadra? Olha, dentro da quadra já me são muitos jogos, entendeu? A minha melhor lembrança foi quando eu tive a oportunidade mesmo, que passei a fase de transição, de entrar alguns minutos, de carregar a sacola de massagem, a água, as bolas. Eu sei que o sonho de muitos meninos era poder estar no Milho Verde, assim como foi também poder estar no Cometa. E você poder estar aquecendo, junto com os atletas que sairiam jogando, no caso, que naquela época se mexia muito pouco, né, Jaime? No começo, hoje já não, hoje é totalmente diferente como se trabalha o futsal. Mas tinha um cuidado, eu levo isso muito para mim, o cuidado que vocês tinham para o momento certo, colocar o atleta, lançar o atleta na quadra, porque naquela época a cobrança existia muito forte também, aquela situação, o menino vai dar no couro, não vai dar no couro, então para não queimar o atleta, tinha todo esse trabalho. E para mim o que marcou foi quando eu comecei a sair jogando no Milho Verde, e claro, muitos jogos, que nem vocês falaram já anteriormente, o Seguro e você, a ASME, né? Os jogos contra a ASME tu ficava 15 dias sonhando com esse time, não dormindo direito, dava tremedeira nas pernas assim, ainda mais no início, a barriga dava uma mexidinha, e isso então foi o cara tendo que vivenciar isso e acostumar, né, Jaime? E fora de quadra, o que marca para mim eram as festas de encerramento do ano. Claro, tinha todo o pós-jogo durante a semana, mas eu lembro tão bem de uma festa que tivemos lá na piscina do Kirch, dizia piscina do Pedro, né? Que foi o encerramento de ano, uma das coisas mais gostosas que eu participei na minha vida. Naquele momento também foi, que a gente passou o sábado se divertindo, e encerrando o ano, porque a gente ganhou várias competições também, né? E lembrando todos esses jogos, o que a gente está fazendo hoje aqui. Exatamente. Foi um período bastante bom. A gente não tem mais na memória mais próximas todas as atividades que executou no Milho Verde e também no esporte em geral, mas hoje, olhando um pouco para trás, e olhando as informações que estão guardadas, quase não acredito que a gente conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, tantas atividades ao mesmo tempo. Bem característico de uma cidade pequena, onde tem tudo que você pode fazer, tudo por fazer. Então, isso é uma coisa que alguém tem que fazer. E em relação à prática do futsal, essa equipe que, vamos dizer assim, gerenciava o Milho Verde, resolveu fazer e da melhor maneira possível. Eu até um tempo atrás comentei com o Jaime que eu ficava chateado que naquela época o Milho Verde não teria buscado ou profissionalizar ou jogar uma competição maior. Mas o Jaime naquela época também já me explicou que o objetivo não era esse, isso era mais para frente, que eles tinham lançado a semente e então naquela época eu acho que nós tínhamos um potencial aqui dentro do município muito grande para que isso acontecesse, mas não que não tenha também um tempo atrás ou não venha ter nesse momento,
Mas é que nem o seguro a favor, né? Já a minha ideia é trabalhar, é que o município um dia esteja com uma equipe sendo representada a nível de alguma série ouro, prata ou bronze no futsal. Depois do encerramento das atividades do Milho Verde, já com a saída do Jaime de Itapiranga para Maravilha, o Sport Itapiranga continuou o futsal, sendo o antigo CMD. E nós tivemos várias outras equipes e mais atletas integrantes jogando por vários anos. E no ano 2000, com a minha entrada na Faculdade de Educação Física na UESC São Miguel do Oeste, em contato com o Betinho e com o Caco, que eles tinham algumas escolinhas. Se eu não me engano, o Betinho treinava o Santa Teresa e o Caco aqui no centro, mas era tudo por conta meio avulso. Eu entrei em contato com os dois, que eu tinha um projeto feito na faculdade, e se eles não queriam estar atuando junto nesse projeto, porque a ideia era só. E os dois foram muito bem aceitos, como se diz, essa ideia, e a partir daí então foi montado o projeto Cidadão Viva Futsal. E abrimos as inscrições, fomos até o Poder Público, pedir o apoio e todo o que precisava para esse projeto dar início. E com certeza fomos bem recebidos, bem como também com as empresas aqui do município. Eu lembro tão bem que a camisa confeccionada ela tinha 20, 30 patrocínio com valor simbólico que as empresas patrocinavam. Nós tivemos, num primeiro momento, 570 atletas inscritos nessa escolinha de 5 a 17 anos e com o passar do tempo e o sucesso, nós chegamos a quase 700 alunos. A gente treinava esses meninos de 5 a 17 anos no contraturno escolar. Montamos um projeto onde o micro da prefeitura passava e recolhia esses atletas nos bairros, centro, e levava até o ginásio da Outubro. Mas a gente tinha vários locais de treinamento também. Tinha o Outubro, que eram as escolinhas que a gente ficava no período das 8 da manhã, 5 da tarde. Tinha o Santa Teresa, o Municipal e o Bela Vista. Então nós éramos em 3 professores, eu, o Betinho e o Caco. E daí a gente começou a preparar as equipes de competição, o OLESC, os joguinhos. E assim fomos muitos anos. E em cima disso também continuamos dando essa continuidade do Milho Verde no time adulto, só que com a equipe, o nome de CMD. Eu lembro tão bem de uns jogos, um regional que aconteceu aqui no Complexo Outubro, onde era um regional enorme, aqueles regionais antigos, onde a chave de Itapiranga tinha Concórdia, Palmitos e Asme, todas jogando a divisão especial do futsal catarinense, e nós, o time de prefeitura, onde a gente teve os meninos daqui de Itapiranga, tivemos 2, 3 de Tunápolis e uns 2, 3 de São Miguel, porque devido a essa chave a gente precisou se reforçar. E, inclusive, logo após o sorteio, a gente já saía jogando contra a Concórdia, que estava liderando o estadual da divisão especial, onde nós não quisemos jogar logo após a abertura, porque nós imaginávamos ser um saco de pancada. Jogamos à tarde, onde nós fizemos 1-0 no Concórdia, eles empataram, nós fizemos 2-0, e eles 2-1, e eles empataram novamente no finalzinho do jogo. Então o jogo acabou 2-2, já foi uma surpresa, a cidade já deu um up. A abertura desses jogos foi aqui na frente da prefeitura, na época tinha aquela banda Os Nativos, as delegações passavam sendo palco e tal, foi um baita de um show. Na outra noite a gente foi jogar então já com casa cheia no Outubro. No jogo contra a Concórdia tinha os apaixonados pelo futsal, com casa cheia já à noite, daí no sábado à noite, o ginásio lotado, estava 3-1 para Palmitos, começou o segundo tempo, o pessoal começou a dispersar, achando que a gente não teria condições de dar uma volta, e acabamos botando o goleiro linha e empatamos em 3-3. Teve um pessoal que ainda dizia, eu desci, estava descendo e Itapiranga fazendo gol, eu voltei para o ginásio. Aí na outra noite, no domingo, então, o empate servia para nós contra a Asme. Já quando nós tínhamos feito essa proeza, tá, com essas duas equipes, o ginásio lotou mais ainda, era pé em cima do palco, era na borda da rede, e saímos ganhando 1-0, onde a Asme virou para 2-1 e nós buscamos o empate até o final do jogo e não conseguimos empatar, que nos dava a classificação para outra fase. Perdemos o jogo, mas o Jaime falou, a
gente é de alma lavada, a torcida de pé aplaudindo, nós sendo aplaudido pela equipe da ASM naquela época. Até tinha o pivô, o Messias, que depois pegou até Banespa e Seleção Brasileira de Futsal. Então a gente continuou com esse trabalho e assim fomos, muitos anos, até 2007, 2008, ainda trabalhando com o futsal, envolvido diretamente. E depois desse período eu fui trabalhar em São João do Oeste, de 2009 a 2014, onde deu uma baixada aqui no nosso futsal. E voltamos já daqui uns anos atrás e demos uma reerguida no nosso equipe de futsal, onde fomos campeões dos regionais aqui. E agora estou à frente novamente da nossa equipe aqui, a convite da diretoria da DAF. A semente foi plantada pelo Milho Verde, o Viva Futsal deu uma incrementada. E agora a ideia é que essa associação que se oficializou, venha e faça acontecer. Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Milbayer. Atualmente eu sou o presidente da ADAF, que é a Associação Desportiva Futsal de Itapiranga. Ela vai completar agora durante esse ano, mês de setembro, vai completar um ano de existência. Por que a gente resolveu fazer isso, criar uma associação? Porque o nosso futsal, em nosso município, ele está um tanto esquecido. Teve momentos bons, bem antigamente, que a gente ouve histórias muito bonitas, a época do Milho Verde. Eu participei de uns anos ali onde a gente conseguiu ganhar uns campeonatos regionais também. Então, de lá para cá, aí faz um tempo que esse futsal tá um pouco esquecido em nosso município. E a gente criou essa associação com o intuito de ter um grupo competitivo no município para poder disputar partidas regionais, talvez estaduais. A gente sabe que tem os Jogos Abertos de Santa Catarina. Inclusive, esse ano será disputado em nosso município, né? Se eu não me engano, em meados de agosto, setembro ali. E a gente criou um grupo já para treinar, para participar. Temos projetos futuros, né? A gente está começando aos poucos agora, isso é bem novo, recente a nossa associação, para a gente tentar amanhã depois jogar uns campeonatos com níveis maiores, talvez até tentar profissionalizar a nossa associação de futsal. Eu acho que Itapiranga merece muito isso, tem um grande potencial de atletas, de pessoas engajadas, né, no esporte aí, e nada mais justo do que a gente montar uma equipe aí, um time que possa representar bem nosso município. Também temos ideias, projetos futuros aí para categorias de base, né? A gente conta também com o poder público, o poder privado aí para nos auxiliar, nos ajudar. A gente está indo atrás de incentivo de pessoas que possam nos ajudar. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Futsal em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.